Refugiado. Naum, capítulo 1, verso 7. Naum faz parte aí de uma coleção de livros extremamente pequenos. Vou te pedir para você poder abrir o livro de Naum, e a gente vai falar deste tema. Tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém? Amém? Que o Senhor ministre nos nossos corações o poder dEle, a graça dEle, sobretudo a salvação dEle. Refugiado. O nosso tema, já que você abriu, vamos orar ao Senhor e clamar que nós tenhamos um tempo de bênção aqui. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua manifestação poderosa aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já está aqui conosco, porque o Senhor mora em nós, onde nós estamos o Senhor está, mas o Senhor nesta manhã tem já impactado as nossas vidas aqui neste lugar e nós te bendizemos por isso. Senhor, nós queremos te agradecer, porque mesmo com toda a nossa dificuldade, toda a nossa pequenez, mesquinharia, o Senhor continua conosco. Senhor, mas nesta hora, de uma forma muito especial, nós queremos suplicar a Ti, por este momento aqui, por este tempo aqui, que nós temos reservado, Senhor, para ministrar a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Pai, é o nosso clamor a Ti, é o clamor da nossa alma a Ti, que o Teu Santo Espírito ministre em nós o Teu querer, a Tua vontade. Senhor, que eu seja aqui somente um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo, que a minha boca seja a Tua boca, aqui nesta manhã, é o nosso clamor. Senhor, que eu não atrapalhe a Tua mensagem, mas que eu seja o envelope que há de carregá-la e entregá-la em cada um dos nossos corações, a começar com o meu, nesta manhã. Fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos, agradecidos, não no nosso nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz, amém, amém. Num bloco de 12 livros, que a gente carinhosamente, para efeito de estudo, a gente chama de profetas menores, e a ideia de profetas menores não tem nada a ver com a estatura do profeta, não tem nada a ver com a qualidade da profecia que ele faz, mas simplesmente com o tamanho dos seus livros. Naum faz parte desse bloco dos profetas menores. Começa lá no livro de Oséias, termina lá no livro de Malaquias, Naum está no meio. Naum é um livro fascinante. É meio que oposto, a gente poderia dizer, oposto ao livro de Jonas. Jonas apresenta uma mensagem para uma cidade de Nínive, capital do império assírio. E a mensagem de Jonas é o seguinte: a destruição está próxima, se vocês não se arrependerem. Jonas prega aqui, bem que a contragosto, não é a vontade dele. O que ele queria é que Deus destruísse aquele lugar. E talvez a gente não pense no contexto histórico, mas por que Jonas queria que Deus destruísse aquele lugar? É simples. Os ninivitas e o império assírio eram inimigos de Israel há anos. E agora Deus tem uma palavra: se vocês não se arrependerem, eu vou destruir. E Jonas vai lá para poder dizer: se vocês não arrependerem, eu vou destruir. Que destrua, eu quero saber deles, eles são os meus inimigos, eu quero os destruídos. E Jonas falou: não vou pregar, porque se eu for pregar, eles vão se arrepender. E se eles se arrependerem, o Senhor não vai fazer o que o Senhor está falando. E eu quero é que eles morram. Eu quero que eles morram. Mas Jonas prega, a gente conhece a história. Se você não conhece a história do livro de Jonas, é fascinante também, um livro pequeno. Mas Naum não apresenta uma mensagem, uma palavra de arrependimento para Nínive. O livro de Naum também é todo sobre Nínive. Ele apresenta uma palavra de destruição. A palavra de Naum é: vocês estão com os dias totalmente contados e não tem remédio. Naum começa no capítulo 1 dizendo que Deus é um Deus zeloso e vingador. Logo no verso 2 ele fala isso. Deus é um Deus zeloso e vingador. Ele fala que Deus é paciente, parafraseia, assim como Jonas, outros textos da palavra de Deus. Deus é paciente, mas Ele não deixa o culpado impune. Aí tem gente que fala assim: amém, não deixa o culpado impune. Todo culpado na presença de Deus tem a sua parcela de pagamento.
E ele fala que os montes mais fortes, eles se abalam só com a presença de Deus. Deus faz nada, só a presença de Deus abala os montes mais fortes. Então o Senhor anda alto, porque Naum fala, as nuvens são poeira aos pés de Deus. As nuvens são poeira aos pés de Deus. Ele faz secar rios e faz secar mares. As rochas se despedaçam diante dele. Aí vai Naum e faz a pergunta: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? São as perguntas que Naum faz. Aí vem o verso 7, que é o verso que a gente vai meditar nessa manhã, que diz assim, Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Diante de uma tremenda palavra de maldição que Naum traz, julgamento, ele joga essa pérola. Né? No meio da monte de palavras, Deus vai te destruir, o culpado não fica impune na presença de Deus, não adianta, ele é poderoso, as coisas todas tremem à presença dele, mas o Senhor é bom, um refúgio no tempo da angústia, ele protege aqueles que nele confiam. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 65 e um pouquinho mais milhões de refugiados tem no mundo. 65 milhões de pessoas que fogem da fome, fogem da guerra, 65 milhões de pessoas que fogem das perseguições, sejam elas étnicas, sejam elas religiosas, 65 milhões de pessoas que fogem de desastres naturais, que fogem de violência, 65,6 milhões de refugiados no mundo inteiro. Até o ano passado, 2017, uma faixa de 75 mil refugiados chegavam aqui nos Estados Unidos todos os anos. Por umas razões óbvias de coisas que aconteceram em 2017, o número de refugiados nos Estados Unidos caiu. Não vou entrar em detalhes políticos, mas mudanças aconteceram e esse ano a coisa já foi diferente. Onde é que isso coloca você? Onde é que isso me coloca? Nós somos todos refugiados. Todos refugiados. Quer você esteja no seu lugar de origem ou numa terra distante, você é um refugiado e algum tipo de coisa, ou algum tipo, ou alguma pessoa, te proporciona um abrigo. Aí vem Naum e fala no meio dessas coisas, o Senhor é bom. Um refúgio em tempo de angústia, Ele protege os que nele confiam. A realidade é, todos nós precisamos de um abrigo. Todos nós precisamos de um abrigo. Todos nós precisamos de um refúgio. Todos nós precisamos de um lugar de proteção. Essa é a realidade. E a pergunta é, quem é o seu abrigo? Quem é o seu abrigo? Primeiro pensamento para nós nessa manhã, um lugar para um refugiado, um lugar para alguém se sentir bem, o melhor lugar para alguém escolher como seu refúgio, como seu abrigo, é um lugar de segurança garantida. Um lugar onde a segurança é garantida. O verso 7 que a gente está lendo, diz, o Senhor é bom, Ele é um refúgio. Depois de dar uma descrição de quem é Deus, de quem é o Senhor, de quão temível é o Senhor, Naum fala, Ele é bom, Ele é um refúgio. O Senhor que tem todo esse poder, que nada fique de pé diante da sua presença, as montanhas, as rochas, os lugares fortificados, eles tremem só com a presença do Senhor, mas esse Senhor é um Senhor bom. Ele é alguém que protege, que ampara aqueles que confiam. Imagine que você estivesse entre esses um pouco mais do que 65 milhões de pessoas, talvez você até esteja, de refugiados, que, segundo a ONU, fazem parte de uma estatística, e até que a gente se torne alguém dentre aqueles números para nós é sempre uma estatística. Agora, por exemplo, nós estamos saindo de uma semana que nós vimos aí um tsunami acontecendo, varrendo aldeias, mais de 1.200 pessoas mortas. Talvez faça uma cosquinha no coração da gente, porque sua avó não está lá, sua mãe não está lá, seu pai não está lá. São só números, são só estatísticas até que chega na beira da sua casa.
São só números, são só estatísticas, até que você faça parte deles. Até que eles sejam pessoais para você. Imagine que você fosse, talvez você seja, um desses 65 milhões e mais um pouco de refugiados. Em que tipo de lugar você procuraria abrigo? Que tipo de país você procuraria abrigo? Que tipo de cidade você procuraria abrigo? Que tipo de instituição você procuraria abrigo? A que tipo de pessoa você solicitaria ajuda? O que você usaria para fazer o seu caso e dizer que você precisa dessa segurança? Você vai ter que provar para alguém que você precisa daquele refúgio, que você precisa dessa segurança. Repare a sua vida e diga, o que na minha vida que eu diria, não, isso aí garante para mim uma entrada segura num lugar de segurança que eu procuraria no momento de angústia para mim. Qual a característica que mais te chama a atenção no lugar que você escolhe como seu abrigo? E talvez se a gente pensa em países, e a gente vive, nós aqui, né, vivemos em um lugar muito especial, né, e essa semana, quando a gente orava e clamava a Deus por momentos especiais, que o país, para a maioria de nós, esmagador aqui nessa manhã, um país de origem, clamávamos a Deus por mudanças políticas, por situações que hão de acontecer, e a gente dizia, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas Deus não é da América do Norte. O lugar de onde a maioria esmagadora de nós sai pode ficar um pouco melhor se Deus estiver ali naquele lugar e transformar aquele lugar. Uma das dificuldades tremendas que o ser humano tem no relacionamento com Deus é entender que Deus não está aqui só para cuidar do lado espiritual da vida. A gente tem essa mania de imaginar que Deus só está aqui para cuidar do lado espiritual da vida. O lado físico, eu mesmo tomo conta. Falo, Senhor, o Senhor sabe de céu, de terra quem sabe somos nós. De terra quem sabe sou eu, porque eu que moro aqui. Na realidade foi por esse motivo e para que eu e você não tivéssemos essa desculpa que Deus envia seu Filho aqui e a palavra de Deus nos fala, para que em tudo que nós enfrentamos Ele também saiba porque Ele padeceu todas as coisas. Ele padeceu o cenário político difícil, ele padeceu corrupção, ele padeceu traição, ele padeceu toda e qualquer coisa que o ser humano pode dar nome, pode dar título, porque ele viveu aqui como ser humano. Pare e olhe para a sua vida nesse instante. Há alguma coisa da qual você fugiria? Alguma coisa na sua vida da qual você fugiria? Talvez um passado que nos persiga, talvez uma história de fracasso que nos persiga, talvez um relacionamento que nos cause dificuldade. Eu repito Naum e continua valendo. O Senhor é bom, Ele é um refúgio. Para o seu momento de fuga, para a sua necessidade de fuga, para a sua necessidade de abrigo, de segurança, Deus é aquele que oferece segurança garantida. A segurança de Deus não é mais ou menos. A segurança de Deus não é a melhor intenção. A segurança de Deus é uma segurança garantida e alguém que tem interesse em viver uma vida que é uma vida boa, é alguém que vai buscar na presença de Deus como refugiado um lugar de segurança garantida. Lugar de segurança garantida. A resposta para uma nação em sofrimento não vai vir de eleições de governantes. Essa resposta só vai vir do Senhor que permite os governantes. Não tem político que vai resolver problema de alguma nação. Só Deus é capaz de resolver o problema de alguma nação, porque só Deus tem a resposta, que é uma resposta, um lugar de segurança, é uma segurança garantida, como resposta para todo e qualquer problema que o ser humano enfrenta. Segurança garantida. Um lugar de abrigo que eu quero para a minha vida, um lugar de refúgio, um lugar que eu quero ser refugiado, é um lugar que me oferece segurança garantida. A resposta para um casamento complicado, a resposta para a saúde fragilizada, a resposta para os vícios, para dependências químicas, a resposta para tudo que é consequência do pecado na vida humana, só pode vir do Senhor que é bom e que é um refúgio. A resposta para todo e qualquer problema que é causado pelo pecado na vida humana, só pode vir do Senhor que é bom e que é um refúgio. Esse Senhor oferece esse refúgio.
as credenciais dele são as melhores que alguém pode encontrar. E você e eu, nós somos refugiados. E a pergunta é, você se refugia no lugar de segurança garantida? Amém? Amém? Segundo pensamento para nós nessa manhã, um lugar que eu quero ser refugiado, um lugar de um refugiado, não só é um lugar de segurança garantida, como é um lugar que oferece uma qualidade de vida incrementada, melhorada. O verso 7 continuava dizendo, o Senhor é um refúgio, e uma frasezinha pequena, em tempo de angústia. Há algum tempo eu li uma frase em algum lugar que eu não me lembro onde, e eu adotei essa frase como sendo minha. Mas não é minha não, eu peguei emprestado, e não lembro quem é o autor para eu poder dizer. O ser humano, ele está sempre em problema, saindo de algum problema, ou entrando em algum problema. Essa é a realidade do ser humano, ele está sempre saindo de problemas, em problemas, saindo de problemas, ou caminhando para algum tipo de problema. É um ciclo. É um ciclo. Uma hora você está em cima, na roda, daí a pouco o negócio começa a descer, você passa por baixo de novo. E sobe outra vez, daí a pouco você está embaixo de novo. É um ciclo. Não sei se você já reparou, mas desenhos animados, filme de aventura, tem sempre umas coisas, tipo areia movediça. Quantas vezes você já encontrou com areia movediça na vida? Realidade. Mas desenho animado tem sempre areia movediça. A Guia, minha esposa, ela fala que ela tinha o maior medo quando ela era criança, que quando crescesse, como que eu vou lidar com essas coisas, né? O pessoal que assiste desenho de pica-pau, né? Tem sempre uma areia movediça, tem sempre uma dinamite para resolver, tem sempre alguma coisa, algum problema. A realidade é que a vida em si é uma areia movediça. Lidar com a vida em si é uma areia movediça, é uma coisa difícil, é difícil de você se equilibrar, e Deus é o Deus que oferece socorro em tempo de angústia, por algumas razões. Mas a primeira delas é o seguinte, porque quando a gente está no tempo de bonança, ninguém quer, ninguém precisa, ninguém busca algum tipo de ajuda. Você está em bonança, o vento está soprando a favor da vela do seu barco. Sombra e água fresca. Ninguém busca ajuda, por isso que Deus oferece um socorro no tempo da angústia, porque é no tempo da angústia que as pessoas procuram ajuda. No tempo da bonança, quem é que procura ajuda? Quem é que? Eu tenho alguns amigos assim, que de vez em quando eles aparecem com as lagostas melhores que tem, e diz o seguinte, eu não quero essa coisa não. Alguém que quer ajuda com a coisa boa. Lagosta. Estou precisando de uns amigos que não querem ajuda com filé mignon, com as outras coisas mais ou menos assim, com as viagens de cruzeiro interessantes, para a gente poder fazer. A gente está precisando de coisas assim, mas é difícil você achar alguém que tem uma coisa boa e diz o seguinte, não estou querendo. Não estou querendo, pode ficar para você, não estou querendo coisa boa. As pessoas quando doam as coisas, e aí a diferença talvez do país, onde a maioria esmagadora aqui dessa sala está, que vive, né, e tem como casa, as pessoas aqui doam coisas boas. Doam coisas com etiquetas que compraram nas lojas e não conseguiram tempo suficiente para poder usar, e doam coisas boas. E uns falam, não, tem uma coisa errada nisso aí, por que essas pessoas fazem isso? Não, uns são desequilibrados, às vezes compraram mais do que deveria e agora não tem o que fazer, mas pelo menos faz uma coisa boa, ao invés de jogar fora, doa para alguém. Mas no geral, as pessoas têm mania de doar lixo. A igreja tem um negócio, as pessoas trazem os móveis, as pessoas trazem os utensílios domésticos, os piores que tem, falam, não, comprei um novo lá para minha casa e trouxe esse para a igreja. Tá para cá não, joga fora, dá para outra pessoa, coisa boa. São as coisas que a gente tem interesse, para Deus a gente quer fazer, às vezes só o que sobra, né? Mas a gente precisa fazer o melhor. A gente precisa fazer o que tem de melhor, e agora Deus oferece socorro, Deus oferece uma qualidade de vida incrementada no tempo da angústia, porque a angústia é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Talvez a gente viva a melhor das vidas que alguém poderia viver. E meus filhos, de vez em quando, eles vêm de alguma coisa. Ontem à noite eles estavam em algum lugar e eles voltaram e disseram, foi o melhor dia da minha vida. Ele falou, que legal, né? O melhor dia da minha vida. Eu estava brincando com os meus amigos, estava divertido, foi o melhor dia da minha vida. E um deles descobriu o seguinte, que quando eles se emocionam, os pais acham interessante. Aí eles já começam a chorar. Foi o melhor dia da minha vida. Mas mesmo nos melhores dias da nossa vida, tem umas vírgulazinhas que a gente coloca. Sabe aqueles pais que o filho vai na escola, tira nota boa, você tirou nota boa, aí fala, mas tem um detalhe que você vai ter que fazer, tem uma coisa que você vai ter que modificar. Talvez a área A da vida está bem, mas a área B está meio complicada. Não estou me sentindo tão bem.
E o pessoal diz, né? Sorte no jogo, azar no amor, né? O pessoal fala sorte no amor. Não tem como as duas coisas estarem bem. Não tem como as coisas estarem bem. O tempo de angústia é mais comum do que se imagina. E agora o Senhor se apresenta sendo um socorro no tempo da angústia. Porque sabe uma coisa? Se você parar nesse minuto e olhar na sua vida, você vai descobrir que existe alguma coisa dentro da sua alma que te angustia. Alguma coisa dentro da sua alma que te machuca. Alguma coisa dentro da sua alma que você coloca uma vírgula e fala, mas... E Naum fala, o Senhor é um socorro no tempo de angústia. E eu e você podemos ser refugiados neste socorro, neste abrigo, neste lugar. Nesse lugar que você coloca a vírgula, essa coisa que você coloca a vírgula, essa situação da sua vida que você coloca uma vírgula, coloca Deus. Porque Ele é um socorro. Ele é um socorro, mesmo quando as coisas à sua volta estão todas preparando para ser destruídas. É a situação de Naum. Estão todas preparando para ser destruídas. Mesmo no meio de toda uma confusão, alguém se levanta e diz, mas o Senhor, que é todas essas coisas, que é um Deus terrível, que é um Deus que não deixa o culpado passar impune, Ele é bom. Ele é um refúgio. Ele é um socorro no meio da angústia, um refúgio num tempo de angústia. A resposta para a situação que você coloca a vírgula na sua vida está sempre no Senhor, porque Ele é um refúgio. Melhore a sua qualidade de vida. Tem uma qualidade de vida incrementada, buscando refúgio no Senhor. Sabe por causa de quê? Essa vida aqui, ela é passageira. Dura só algum tempo. A realidade é que a vida que vai valer mesmo a pena, e que de fato vai funcionar, e que vai durar por toda a eternidade, é a vida que Deus tem para nós, é a vida que está segura por Ele mesmo, nesse abrigo que Ele mesmo tem para nós, porque essa de fato é uma vida com qualidade incrementada, porque tem de tudo aquilo que o ser humano deseja, almeja, tudo aquilo que o ser humano quer, e Deus é o Deus que fala que no projeto dele para o ser humano, é um projeto num lugar onde não tem angústia, é um projeto num lugar onde não tem tristeza, é um projeto em um lugar onde não tem mais dor, não tem mais lágrima, porque Ele mesmo vai enxugar todas as lágrimas. Ele mesmo vai enxugar todas as lágrimas, e Ele é o Deus que oferece para você e para mim uma qualidade de vida incrementada. Uma qualidade de vida incrementada. Não sei vocês, mas comigo, só o fato de você ter uma proposta de que algo vai melhorar, já traz alegria para o coração da gente. Isso é a realidade do ser humano. E nós, como seres humanos, nós precisamos viver só de saber que o projeto de Deus, a proposta de Deus é um projeto e proposta que não depende de governo algum, é um projeto e proposta que não depende de votação, de Senado, de Câmara alguma, é um projeto e uma proposta que só depende do Deus Todo-Poderoso, e é Ele mesmo quem faz a promessa e a proposta, que este lugar é um lugar maravilhoso, com a qualidade de vida incrementada, faz com que essa vida pequena nossa aqui seja uma vida melhor. E é isso que o Senhor espera que nós consigamos viver, que é viver além de simplesmente o pensamento, e quando o apóstolo Paulo fala, se eu esperar em Jesus, se eu esperar em Cristo, só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque para o apóstolo Paulo, a vida dele aqui não estava assim tão boa. Não era assim tão boa. Talvez a vida para você aqui não seja assim tão boa. Mas se você for esperar em Cristo só nessa vida, você é o mais miserável que tem. Essa vida Deus pode fazê-la ficar melhor. Pode te fazer viver, se Ele não abrir o mar para você poder passar, saiba que Ele é o Deus que anda por cima da água também. Ele é o Deus que anda por cima da água também. Então pode ser que o seu mar aqui vai ser tempestuoso, pode ser que o seu barco aqui vai estar enchendo de água, pode ser que a sua vida aqui não seja das melhores, mas saiba que Cristo é o Cristo que anda no mesmo barco com você. E que Ele não dorme. Que Ele não dorme. Não viva uma vida angustiada, né? O Senhor é aquele que pode proporcionar a alegria nesse momento que a gente vive agora, mas que muito mais do que isso, Ele pode proporcionar uma felicidade que vai durar eternamente.
Aleluia, né? Terceiro pensamento para a gente, lugar de refúgio, lugar onde eu sou refugiado, o lugar onde eu quero ser refugiado, não só é um lugar de segurança garantida, um lugar de qualidade de vida incrementada, mas é também um lugar de proteção selecionada. Antes de esperarmos a ajuda de Deus, nós precisamos saber de uma coisa, e a parte final do verso 7, Naum, capítulo 1. Ele protege todo mundo? Não. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. A proteção de Deus é uma proteção selecionada. Ele só protege aqueles que confiam nele. Uma das grandes tragédias da humanidade, causada pela ignorância de uns, pela intolerância de outros, pela irresponsabilidade de muitos, foram os atentados terroristas que aconteceram no dia 11 de setembro de 2001. Eu me lembro exatamente onde eu estava naquele dia. Não entendendo muita coisa da língua diferente do lugar onde tinha acabado de me mudar. As pessoas escutando rádio e tentando assistir televisão no trabalho. O que esse pessoal está fazendo? Aprendi um tanto de palavra naquele dia. Eu não fazia a mínima ideia do que se tratava. Hijack, o dia que eu aprendi essa palavra, hijack. A maioria de nós talvez se lembra onde é que estava e quando recebeu a notícia de um atentado terrível, uma coisa terrível. Sabia onde a gente estava? Talvez a maioria de nós sabe. Eu sei onde eu estava. Talvez você se lembre também onde você estava. Mas o que algumas pessoas ainda estão se perguntando no dia de hoje é: onde Deus estava naquele dia? Onde Deus estava naquele dia que uma tragédia desse tamanho aconteceu? Deus estava onde cada um colocou naquele dia. Para alguns, Deus estava dentro deles mesmos, dando conforto numa hora de desespero. As notícias, e é difícil de ler as pessoas escrevendo, narrando e contando. Os maridos que ligaram para as esposas e disseram: eu não vou voltar para casa. Os recados que foram passados, os desesperos em prédio incendiando e caindo. Para uns, Deus estava dentro deles, dando conforto na hora do desespero. Para outros, Deus estava distante, no lugar onde eles o colocaram. As pessoas questionam, e aqui nesse país, essa pergunta é grande: onde está Deus? Está onde você colocou. Tirou das escolas, tirou da família, tirou de todo qualquer lugar, e agora está procurando por Ele? Vai lá buscar onde você colocou. Vai lá buscar onde você colocou. Deus oferece proteção selecionada àqueles que confiam nele. Não espere o agir de Deus na sua vida se você não confia nele. Não espere que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida se você não confia nele. E quando a gente pensa em confiar em Deus, dentro de igreja, a ideia maior que alguém tem de confiar em Deus: não, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, vou ser salvo, mas agora eu tenho que resolver o problema da minha segunda-feira. Agora eu tenho que resolver o problema das minhas agendas. Agora eu tenho que resolver o problema das minhas visitas médicas. Agora eu tenho que resolver o problema, mas eu confio em Deus. Domingo eu vou na igreja, participo da ceia do Senhor, lembro que Ele pagou um preço caríssimo por mim, mas hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de eu tenho que estar lá, eu tenho que ir para o meu serviço, e o Senhor fala: não é assim que eu quero. O Senhor é um abrigo, o Senhor é um refúgio, o Senhor sustenta, protege aqueles que nele confiam. Quanto da sua vida que você confia para Deus? Quanto da sua vida que você confia para Deus? O problema é que a gente pega Deus, é como se você colocasse Ele para dirigir o carro da sua vida e você senta no banco do carona. E banco do carona é sempre uma dificuldade dos relacionamentos conjugais, porque às vezes a pessoa que está no banco do carona gosta de dirigir também. Freia, muda, dá seta, acelera, diminui. Não, agora não. Ai, não aguentei mais. E a gente coloca Deus no banco do motorista da nossa vida e começa a falar: Senhor, dá seta agora, ultrapassa, porque você vai ficar agarrado aqui, ó, vai fechar o sinal, Senhor, vai fechar o sinal, sei lá.
E ele fala, quem está dirigindo essa jossa aqui? Lá no Espírito Santo a gente fala assim, né? Essa jossa. Quem está dirigindo esse negócio aqui? Quem está dirigindo esse negócio? O problema é que a gente quer Deus na direção da nossa vida, mas a gente quer o seu GPS dele. Para onde é que ele entra? Onde é assim, ó, pega um atalhozinho por aqui, agora você vê, muito melhor do que esse caminho que o senhor está querendo fazer, cumprido isso aí, senhor, vai por aí não, passei aí ontem, senhor, não deu certo, a rua estava fechada, e é o Deus que os montes se estremecem, se quebram, só na presença dele, não tem nada que fica na presença dele, e eu, um ser humano limitado, que não conhece um segundo além do que eu já vivi, quero dar ideias para Deus, quero confiar em mim mesmo, ao invés de confiar para Deus todos os detalhes da minha vida, e não só minha vida de domingo, de manhã, de tarde, de noite, seja lá que hora que a gente vai na igreja. Deus é o Deus que quer que nós confiemos nele, a hora que você está com a ferramenta de trabalho que você mais usa na sua vida, na mão, seja lá o que você faz no seu dia a dia, essa é a hora que Deus quer, eu quero que você confie em mim, para você fazer isso que você faz no seu dia a dia. É fácil, mas para isso aí não precisa do Senhor não, só precisa de força, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Maldito de nós crescemos com essa frase, esquece dela, você precisa de Deus, você precisa de Deus, Ele só oferece uma proteção selecionada, só para aqueles que confiam nele, só para aqueles que confiam nele. Normalmente o ser humano comete todas as tolices possíveis da vida, que alguém poderia cometer, aí ele se vira para Deus e fala, se vira Senhor, resolve aí para mim agora, resolve esse, o Senhor não é o Deus que resolve os negócios tudo, deu tudo errado, você pegou o bolo, misturou todos os ingredientes errados, e olha para Deus e fala, Senhor, faz sair uma coisa boa daí. Eu venho da arte e tecnologia, e nos computadores, a frase mais interessante que a gente sempre usou é o seguinte, lixo para dentro, lixo para fora. Se você colocar lixo, só vai sair lixo. E o que o Senhor quer que eu e você façamos na nossa vida seja o seguinte, muda o que você coloca para dentro. Confie no Senhor. Uma hora ou outra a gente vai chegar para Ele e vai dizer exatamente isso mesmo, Senhor, vacilei feio, fiz um tanto de troço errado, e agora realmente eu preciso do Senhor. Ele vai falar, tá bom, deixa eu resolver para você. E a resposta dele vai estar sempre no grande amor que Ele tem, e em Jesus Cristo, com uma graça tremenda para nós. Tremenda para nós. Às vezes a gente vai carregar cicatrizes em nós, das decisões erradas que a gente optou por fazer. As marcas, a gente não vai poder apagá-las, mas a gente pode ter uma vida retomada, com a proteção, o abrigo, o amparo e a transformação que só Deus pode trazer. Nínive. Alguns eruditos acreditam que, de fato, Naum escreveu, assim como talvez a gente até tenha na sequência bíblica, talvez mais do que um século depois de Jonas, e que a história de Naum era uma sequência da história de Jonas. Boa parte dos eruditos acreditam nesse pensamento, que os ninivitas se arrependeram, do rei até o menor da cidade, se arrependeram, e Deus de fato não destruiu Nínive, mas passaram-se alguns anos, talvez um pouco mais do que uma centena, e agora vem Naum e fala, o tempo de vocês acabou, vocês estão destruídos mesmo, já era de fato, é assim que acontece. Outros eruditos acreditam de forma diferente, e que Jonas seja uma resposta para Naum, que Naum profetizou que a coisa ia ser destruída, e vem Deus e fala através de Jonas que se eles se arrependerem eles vão mudar. Eu não estou aqui para dogmatizar o pensamento, embora eu tenha meu próprio, mas a realidade é que o perverso que não busca a Deus, Nínive, né? O perverso que não busca a Deus, será sempre destruído. Será sempre destruído. E a realidade é que aquela área da nossa vida que a gente escolhe não confiar em Deus, porque eu acredito que eu mesmo tenho condição de tomar conta, ela vai ser destruída. Porque Deus é o Deus que espera de nós como seus filhos, como seus servos, que nós confiemos nele, não só de boca. Como diz a palavra de Deus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Falando de guerra,
no momento em que eles viviam. Talvez você diria hoje que uns confiam em metralhadoras, outros confiam em coletes à prova de bala, em tanques, em canhões, para conquistar. Mas o texto bíblico fala, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Só vou falar o nome do Senhor, porque basta mencionar o nome dele, as coisas todas desmontam. Deus é o Deus que quer que eu e você sejamos refugiados nele, porque nós precisamos de abrigo. A minha vida e a sua vida, nós precisamos. Você vai sair daqui desta sala, você vai acabar de assistir esse vídeo e você vai precisar de abrigo. E o Senhor é um abrigo, o Senhor é bom. Ele é um refúgio para aqueles que nele confiam. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo um refúgio em tempos de angústia. Ele continua sendo um protetor para aquele ou aqueles que confiam nele. E aí vem a pergunta, em quem você confia? Em você mesmo, na sua sabedoria infinita? É um sarcasmo? Que nós somos extremamente limitados? Ou você confia no Deus Todo-Poderoso? Quem você confia? Onde está de fato o seu refúgio? O escritor aos Hebreus, ele parafraseia os Salmos, ele diz, Hebreus 13, verso 6, um texto que eu amo, eu vejo essas crianças aprendendo os versos bíblicos aqui, e a minha oração a Deus é sempre o seguinte, Senhor, cele isso no coração deles, que isso seja um modelo de vida que eles vão criar. Hoje é só um decoreba, que talvez eles não consigam nem falar o nome dos livros direito, né, e eles fazem uma denúncia tremenda, né, de filho brasileiro morando nos Estados Unidos. Né, o livro dos Salmos vira palmos para todos eles, né, Salmos vira palmos. Né, e eles não sabem nem o que aquilo quer dizer, mas eu oro, Senhor, que isso de fato se transforme no coração dessas crianças em uma palavra poderosa do Teu Santo Espírito que vá os fazer lembrar quando eles estiverem grandes. Que quando a gente sair daqui, esses textos não sejam simplesmente conteúdo para colocar na biblioteca do nosso conhecimento bíblico, mas seja a realidade de Deus para a nossa vida. O Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempo de angústia, Ele protege aquele que nele confia. O escritor aos Hebreus fala, Hebreus 13, verso 6. Eu aprendi esse texto, eu era muito menino. E ele fala, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Que me pode fazer os homens? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Quando você sair daqui, ou acabar de assistir esse vídeo, e o medo e as situações da vida começar a assolar o seu coração, por todas e quaisquer razões que todos nós temos, as nossas, lembra disso. No meio da guerra, no meio da destruição, no meio de uma palavra totalmente negativa, alguém se levanta e diz, o Senhor é bom. Refúgio, tempo de angústia. Ele protege aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor? Ele é seu refúgio? É nele que você está refugiado? Amém? Vamos ficar de pé. Orar ao Senhor.